Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Amém. Pastor Cláudio Honor, desde já agradeço pela recepção, agradeço desde o irmão que recepcionou nós lá na porta com alegria, cada um dos irmãos, o carinho que recebeu a gente, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos que tem contribuído com essa obra. Muitas das vezes, só da gente entrar da porta para dentro, a alegria de ser recebido já muda o ambiente da casa. E o pastor Cláudio Honor, ele trouxe a palavra que muitos viram Jesus. Eu até marquei o texto aqui que ele deu, só para dar mais uma frisada, que quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus já se faz presente na casa. Não é uma pessoa que vai vir ministrar a palavra, que vai vir a resposta de Deus para a sua vida. O Espírito de Deus, ele já se faz presente. Ao passo de uma oração, de um pedido com fé, ele está pronto para responder a sua oração. Lá em Coríntios 3,16, diz que somos templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Vire para o seu irmão do seu lado e pergunte a ele como está o seu templo. Vire para o irmão do seu lado e pergunte a ele como que está o seu templo nessa noite. Porque nessa noite o Senhor vai falar com você. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Porque o que o Senhor tem para te entregar nessa noite, agarre. Porque o amanhã pode ser o muito tarde. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fazer uma oração. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. E que somente a presença do Senhor venha se fazer real nesse lugar. Que não venha nascer nada de mim nessa noite, mas que somente a presença do Senhor venha transmitir algo sobre o coração de cada um dos irmãos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós entramos, meu Pai, na Tua presença. Deus, eu te apresento, meu Pai, a vida de cada um dos Teus filhos que entraram aqui nessa noite. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, a forma que eles entraram. Meu Deus, mas eu sei, meu Pai, que eles vieram apresentar ao Senhor algo que somente o Senhor pode entrar, algo que somente o Senhor tem o poder, meu Pai, de mudar, de transformar aquilo, meu Pai, que não tem uma saída. Mas nós cremos num Deus de milagre, nós cremos num Deus, Pai, que é Deus médico dos médicos. É um Deus, meu Pai, que tudo pode sobre os céus e sobre a terra. Meu Deus, que o Senhor venha falar em cada coração, que a Tua palavra, Pai, venha ser verdadeira sobre esse lugar. Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônica, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 11. Todos encontraram, amém? Está escrito assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era de nome a sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi o seu pai. Então, no primeiro ano de seu reinado, no mês primeiro, abriu a porta da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou numa praça oriental, e disse-lhe: ouve-me, levitas, santificai-vos, agora santificai-vos a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque
os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor. E lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio uma grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assombro, como vós estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres tiveram por isso em cativeiro. Agora me tem ouvido ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desviem de nós o ardor da sua ira. Agora, os filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estares diante dele, para o servirdes, para serdes ministro e para queimarem incenso. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela vem nos ensinar que o rei Ezequias, ele foi contra todas as hipóteses, porque ele tomou a sucessão do trono ali em Judá, Jerusalém, porque ele tomou ali a posição, porque ele vinha de uma família real. O seu pai foi o rei Acaz, e o seu pai, ele foi uma vergonha para a terra de Judá. Ele fez tudo quanto era contrário à vontade do Senhor. O rei Acaz, ele fechou as portas do templo, ele construiu altares para adorar a deus pagãos, ele fez tudo o quanto era contrário à vontade do Senhor. E isso tudo, ele ter fechado o templo, ter queimado altares, a Bíblia vai nos dizer que ele chegou a matar até filhos que ele tinha para oferecer sacrifícios para que o reinado dele desse certo. Ele fez aliança com tropas, com exércitos, para vencer guerras, porque ele não confiava no Senhor Deus, porque ele queria adquirir as coisas da forma dele, do jeito dele, na força dele. E muitas das vezes tem muita gente dentro da casa do Senhor, que muitas das vezes deixa de oferecer a Deus um verdadeiro louvor, uma verdadeira pregação sincera na presença do Senhor, e quer fazer as coisas com as próprias forças. Querem entrar em situações contando com forças dos seus braços, contando com amigo, com parente, com trabalho. E ali o rei Acaz, ele fez dessa forma, ele não confiou em Deus e quis que o seu reinado desse certo da forma dele, da forma que ele achava que ele ia conseguir, com a inteligência que ele achava que ele tinha, mas desagradando o Senhor Jesus. E o rei Ezequias, quando ele tomou a posição de rei ali em Judá, ele fez tudo quanto era ao contrário do rei Acaz. A primeira coisa que ele fez foi mandar: chama os sacerdotes, chama os levitas, nós vamos abrir a porta do templo, tira toda a imundícia, todas as coisas que não é do agrado do Senhor, que está lá dentro da casa do Senhor, tira para fora, nós vamos purificar o templo. E assim fizeram todos os povos ao qual cria que tinha que pedir a proteção de Deus sobre aquele lugar, sobre aquela terra. E ali eles purificaram o templo, apresentaram a casa do Senhor, santificaram os altares, quebraram aqueles altares que foram feitos para adoração
de Deus pagão, para adoração, fazendo idolatria, fazendo tudo quanto não era da vontade do Senhor, foi limpo, tiraram, fizeram da forma correta. E a palavra, mais para frente, vai nos dizer que o rei Ezequias, ele, no decorrer do seu reinado, ele passou por várias situações, ao qual o rei Senaqueribe, lá na frente, vai dizer que ele veio tomando todos os reinos ali do norte, até chegar próximo à cidade de Judá. E ali, todos que moravam ali naquela terra, ficou sem entender como que nós vamos vencer esse rei, que era um rei ao qual ele tinha um grande exército. Ele poderia dizimar aquela cidade, acabar com aquela cidade. E o rei Ezequias, ele não quis saber de lutar com as forças do braço, porque ele sabia que lá no início ele purificou a casa do Senhor. Ele entregou o seu reinado nas mãos de Deus. Ele cria que o Deus que estava com ele poderia dar a ele a solução, dar a ele a saída ao qual ele precisava. E ali, o rei Senaqueribe, com seu exército acampado ao redor da cidade, querendo invadir, todos falaram: o que nós vamos fazer? Como nós vamos? Se nós abrir as portas, nós vamos ser mortos, não tem como, nossas mulheres vão ser levadas a escravo. E ali, ele dobrou o seu joelho e pediu a Deus que Deus enviasse uma solução para ele ali. E a Bíblia vai nos dizer que em uma noite um anjo de Deus desceu e matou todos aqueles soldados, sem ele precisar fazer nada. Essa palavra, ela nos ensina que quando estamos na casa do Senhor, dentro da palavra, apresentando a Deus a nossa casa, o nosso lar, apresentando a Deus o nosso coração, que é templo, é morada do Espírito Santo, pode levantar a luta que for, pode levantar o problema que for sobre a nossa vida, nada tem a capacidade de nos parar, porque muitas das vezes perdemos batalha, perdemos algumas guerras ao qual nós entramos, porque muitas das vezes deixamos o nosso templo, a nossa adoração de lado. E quantas pessoas têm parado no meio do caminho? Quantas pessoas têm parado de apresentar a Deus um perfeito louvor? Quantas pessoas têm entrado dentro da casa do Senhor, querendo vir buscar, receber algo da parte do Senhor, e muitas das vezes esquece que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Quantas das vezes deixamos de lado uma adoração, deixamos de lado um joelho dobrado, para a gente se ocupar com coisas que não nos edificam espiritualmente. E essa palavra vai nos dizer que Ezequias, lá na frente, ele teve um momento ao qual o profeta Isaías foi ter com ele, e lá na frente o profeta Isaías falou com ele que ele não ia ter, que ele colocaria a sua casa em ordem, porque ele seria levado. Ele chorou amargamente, creio eu que ele pediu: Senhor, eu cuidei da sua casa, eu cuidei do reino, eu apresentei tudo no altar do Senhor, e agora o Senhor me pede para pôr minha casa em ordem. Creio eu que ele às vezes até falou: eu fiquei tão ocupado em colocar a casa do Senhor em ordem e deixei a minha casa defasada. Mas ali o Senhor enviou um anjo e mudou a sentença dele. O Senhor deu a ele mais 15 anos de vida, porque o Senhor viu que Ezequias se entregou na presença do Senhor. Ezequias,
apresentou ao Senhor uma justificativa ao qual ele se entregava, ele fazia a obra de coração. Ele apresentava a Deus ali uma verdadeira adoração. E eu sempre costumo dizer que Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Tudo quanto a gente semeia na obra do Senhor, tudo quanto a gente coopera na obra do Senhor, o Senhor Ele é fiel para nos recompensar. Porque quando enfrentamos uma situação, muitas das vezes esperamos na nossa caminhada de fé chegar num momento ao qual a gente quer só pedir a Deus algo, mas muitas das vezes nós não temos o que oferecer a Deus. Muitas das vezes não temos como justificar: Senhor, o que é que você tem feito para a obra do Senhor? Estamos hoje nesse culto de missão, levar a palavra, pregar a palavra. Quantas pessoas estão carentes no nosso dia a dia? Quantas pessoas a gente passa no nosso dia a dia, estão ali carentes de apenas uma palavra de fé, carente muitas das vezes de uma oração. E muitas das vezes vemos pessoas que podem fazer uma oração, levar uma palavra, muitas das vezes desvia até o caminho para não passar de frente a essas pessoas. Se você entrou aqui nessa noite, é porque você tem um chamado do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite, é porque o Senhor tem algo a se cumprir na sua vida. Você é um escolhido do Senhor, porque o rei Ezequias, lá no início, alguns irmãos dele foram mortos em sacrifícios em altares. Por que o rei Ezequias escapou? Porque Deus já tinha um plano sobre a vida dele. Deus já tinha algo em especial sobre a vida dele. E se você está aqui nessa noite, não é diferente. É porque o Senhor te chamou. É porque o Senhor tem algo com você nesse lugar. Você não entrou aqui nessa noite foi para só receber, não. Você entrou aqui nessa noite para entregar ao Senhor o que Ele confiou. Então que a partir dessa noite, aonde quer que você estiver, saiba que você foi chamado para fazer missão. Você foi chamado para levar a palavra. Porque o rei Ezequias, ele tinha tudo ao contrário, desfavor a ele, porque ele tinha visto o seu pai, que era errado, que fazia idolatria, fazia tudo que não era da vontade do Senhor. Porque a gente, como ser humano, muitas das vezes queremos justificar o nosso erro por causa do nosso espelho, por causa da nossa casa. Ah, meu pai foi assim, minha irmã foi assim. Mas Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser diferente nessa terra. Porque a coisa mais gostosa que tem de ser é quando você está num ambiente onde todos te olham e te perguntam: você é crente? É porque a presença do Senhor se faz real sobre a sua vida. Que nessa semana, aonde quer que cada um dos irmãos estiver, nessa semana, nesse mês, nesse resto de ano, seja diferença, faça missões, porque temos 6 meses para a gente encerrar o ano. Já se passou 6 meses para trás. Não precisa perguntar seu irmão da direita, da esquerda, mas olhe para dentro de você. Quantas pessoas você fez missão? Quantas pessoas você trouxe para dentro da casa do Senhor? Mas ainda estamos na metade do ano, tem tempo. Para o final do ano, se alguém fizer essa pergunta para você, quem sabe você vai poder apresentar mais gente que você levou a palavra, mais gente que você conseguiu trazer para a casa do Senhor. O profeta Ezequias, ele, para ver o resultado das guerras, da sentença ao qual ele tinha de morte, para ver os resultados mudarem, ele apresentou o templo do Senhor, santificou o templo do Senhor. Então que cada um dos irmãos venha santificar
a cada dia o templo que é a sua vida, que é o Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. Então, aonde quer que você estiver, seja usado para levar a palavra, seja usado para pregar a palavra, porque o Senhor, Ele já disse que através do nome dEle, a gente é usado para levar uma oração de cura, a gente é usado para levar uma oração de libertação, porque o Senhor Jesus, Ele já nos deu essa autoridade. Então, exerça essa autoridade que o Senhor colocou sobre a sua vida. Exerça essa autoridade que o Senhor confiou sobre o seu coração, mas faça ela da melhor forma que você puder. Porque entrar dentro do ministério, entrar dentro da igreja só para receber é muito fácil. Mas o mais gostoso ainda é você ser usado na mão de Deus para transmitir a verdadeira palavra, uma palavra de mudança, uma palavra de cura, de libertação, que o Senhor vem usar cada um dos irmãos. Eu sei que o Senhor já tem usado, o Senhor já tem feito algo que muitas das vezes parando para olhar a nossa vida, muitas das vezes a gente fica: Senhor, eu não mereço tudo isso, porque o que temos hoje é muito mais do que merecemos. O que conseguimos até hoje é pela misericórdia de Deus. Então use a sua vida, use a voz que você tem, use as pernas que você tem, o braço perfeito que você tem para andar, para caminhar, para levar, para falar, para pregar o amor do Senhor Jesus. Porque através da sua vida, através da presença do Senhor sobre o seu coração, sobre o seu chamado, outras vidas serão transformadas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que entraram aqui nessa noite. Eu sei que aquilo que você veio na casa do Senhor buscar, não saia daqui sem levar. E se o Senhor te chamou para estar aqui nessa noite, é porque o Senhor tem algo em especial sobre a sua vida. Eu convido os irmãos a fazer mais um minutinho de oração. E nessa oração, olhe para dentro, para ver o que você precisa mudar. O que você precisa para que o Senhor venha injetar uma injeção de ânimo sobre a sua vida. Porque a casa do Senhor, ela precisa de guerreiros prontos para enfrentar a luta, de pregar a palavra. Porque muitas das vezes, igual o pastor chegou a falar, fazer um culto livre, muitas das vezes, muita gente não faz o esforço que deveria fazer para estar presente. Mas quando é para fazer outra coisa, às vezes até desmarca um compromisso para estar presente. Que nessa noite, venha sentir algo especial da parte do Senhor, que seu coração venha arder em fazer missões, levar a palavra, porque cada pessoa que você ganha para o reino do Senhor, o galardão é garantido lá no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós entramos, meu Pai, na Tua presença. Deus, eu te apresento, meu Pai, a vida de cada um dos seus filhos que entraram aqui nessa noite. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha usar, meu Pai, cada um, conforme, meu Pai, o Senhor chamou. Meu Deus, conforme o Senhor confiou, meu Pai, sobre cada vida. Meu Deus, o inimigo, Pai, tem entrado, tem colocado, meu Pai, desânimo, cansaço. Meu Deus, nós repreendemos, meu Pai, pelo poder que há no Teu nome. Meu Deus, que o Senhor venha repreender todo cansaço, todo desânimo, tudo aquilo, Pai, que tem impedido, meu Pai, o povo de levar a palavra, de pregar a Tua palavra, levar uma oração para quem necessita. Meu Deus, usa cada um, meu Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Meu Deus, que aqui, meu Pai, venha nascer, Pai, grandes testemunhos.
Que aqui, meu Pai, através, meu Pai, de cada um, meu Pai, venha ser usado de uma forma sobrenatural, para que a Tua palavra venha alcançar aqueles que necessitam. Meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um dos irmãos, pela vida dos pastores, dos missionários, diaconisas. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha fazer, meu Pai, venha fortalecer, meu Pai, essa linha de frente. Meu Deus, com sabedoria. Meu Deus, que o Senhor venha dar visão de águia para a vida de cada um deles. Meu Deus, que a Tua palavra, meu Pai, venha ser real. Venha alcançar, meu Pai, a vida dos cansados, dos desanimados. Meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, por mais essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Agradeço a oportunidade.